tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Está aqui alguém que é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. Queridos irmãos e irmãs, queridos também que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Vale FM, que bom mais uma vez estarmos reunidos e juntos podermos celebrar este dia dedicado a Deus, dedicado às coisas de Deus. E continuando esses temas que pertencem ao tempo quaresmal, mais uma vez nós vamos ouvir falar um pouquinho sobre conversão. Conversão, a gente bem sabe que é mudança total de direção, de vida, de conduta, e mudança daquilo que sim, me afasta do projeto de Deus, das coisas de Deus e dos ensinamentos de Deus. E hoje, 2 exemplos de situações nos colocam diante de nossa vida também, para refletirmos se estamos nos convertendo, se estamos voltando o nosso coração para Deus, ou ainda esperamos grandes sinais, ou ainda esperamos grandes curas em nossas vidas, para que possamos assim sermos transformados, sermos mudados e sermos convertidos em pessoas novas. O primeiro exemplo nós vemos Jonas. Jonas, que a gente bem sabe que foi aquele que foi engolido pela baleia, ficou 3 dias dentro do seu ventre e depois saiu. A leitura do livro de Jonas vem já no começo dizendo que Deus se dirigiu pela 2ª vez a Jonas. Ou seja, Jonas já tinha negado o projeto de Deus. Jonas já tinha fugido um pouco do projeto de Deus. E aconteceu então dele ser engolido pela baleia, ficar 3 dias e depois ser dado como morto, mas depois ressurgir, quase que ressuscitar. Lembrando, claro, 3 dias, quem ficou 3 dias dentro do sepulcro e depois ressuscitou? Jesus Cristo. Então, esse paralelo entre Jonas e Jesus Cristo. E Jonas é convidado por Deus a pregar numa grande cidade. A missão de Jonas já é bem clara que não é fácil. E imaginem vocês o testemunho e aquilo que ele deveria pregar. Jonas foi convidado por Deus a dizer para aqueles ninivitas que estavam afastados de Deus, que estavam longe de Deus, que eles tinham que se converter, porque senão a ira do Senhor se voltaria contra eles e eles seriam destruídos. Imagine então nós, alguém entrando lá pelo trevo de Miguelópolis e anunciando: olha, miguelopolenses, vamos nos converter porque o tempo está próximo e Deus vai destruir aqueles que não estão conforme o projeto de Deus.
Então imaginem a cena desse profeta que foi passando pelo meio da cidade e anunciando as maravilhas de Deus e as coisas de Deus. Ao princípio, eles ficam assustados, mas a obra de Deus e as coisas de Deus são tão grandes e tão grandiosas que aqueles aceitam o projeto, a rotina de mudança e aquilo que deveria ser mudado. Do menor ao maior, todos se convertem para Deus. Todos começam a fazer jejum, todos começam a se colocar mais na presença do Senhor. Fazer jejum, às vezes o alimentar que a gente faz, é uma oportunidade de silenciarmos as coisas do mundo para ouvirmos melhor as coisas de Deus. Não só do jejum alimentar, mas o jejum de escutar coisas ruins, o jejum de falar coisas ruins, porque a gente atrai muito daquilo que a gente fala. A gente traz para dentro de si, traz para dentro da nossa casa, muito daquilo que a gente fala. Então, aquele povo, ouvindo a voz de Deus, se converteu, mudou de vida, se tornou pessoa nova, se tornaram pessoas novas. E percebam vocês que do menor até o maior, ou seja, do mais pecador ao menos pecador, do mais rico ao mais pobre, todos buscaram, através da humildade, escutar o desejo de Deus. E o que Deus faz? Esquece do mal que havia de fazer. Esquece daquilo que devia de aplacar aquelas pessoas. Mais uma vez mostrando que o mal, que as coisas ruins, não é vontade de Deus, não são vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que a gente sofra. Não é da vontade de Deus que a gente passe por momentos de dificuldade. Mas sim são consequência de atos e ações que eu anteriormente escolhi. É muito fácil colocar nas contas de Deus, nas costas de Deus, as coisas ruins que eu colho. Por quê? Se eu estou colhendo, é porque um dia eu plantei. Se na minha casa eu colho ódio, se eu planto mágoa, se eu planto desilusão, se eu planto discórdia, como eu colherei amor? Como eu terei na minha vida paz? Então o Senhor, mais uma vez, vai nos dizer que a nossa destruição é somente culpa nossa. Por isso, devemos também sermos como os ninivitas, escutarmos mais uma vez a palavra do Senhor que diz: convertam-se, creiam no Evangelho, vençam as tentações que nós temos no dia a dia, para que possamos o quê? Sermos salvos pelo Senhor. Graças a Deus, a salvação já está dada, de graça. Cabe a cada um de nós abraçarmos ela, fazermos com que ela esteja presente na nossa vida. Mas como eu dizia, tem também o segundo exemplo, Jesus Cristo, que fala a uma grande multidão que não dará mais sinais, a não ser o sinal de Jonas. Qual que era o sinal de Jonas? O primeiro da conversão, que a gente já está ouvindo. E o segundo era o sinal de um Jonas que se fazia presente. Esse era Jesus. Se antes Jonas falava de Deus longe, hoje é o próprio Deus que se colocava no meio daquelas pessoas. Mas o que eles esperam de Jesus? Apenas um curandeiro, um milagreiro, alguém que faça só milagres, curas e transformações. Então o Senhor diz: olha, vocês não terão mais nenhum sinal, vocês não terão mais isso, porque vocês já têm aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior do que Salomão, aquele que é maior de todos, Jesus Cristo. Isso acontece com cada um de nós também, que infelizmente ainda colocamos a nossa fé, ou esperamos que a nossa fé seja realizada através de milagres, ou barganhamos com Deus. Se Deus não realizar tal coisa na minha vida, eu deixarei de seguir a minha religião. Eu vou na missa todos os domingos, eu comungo, eu faço isso, faço aquilo, mas o Senhor não me ouve. Não entendeu o projeto de Deus, que é um projeto de cruz, projeto de renúncia, um projeto de transformação pessoal e social, pessoal e da sociedade. Esses que pedem sinais, que ficam esperando do céu que caia um raio sobre a sua cabeça, ainda não entenderam o projeto de Deus. E é bonito e duro, às vezes, de escutar, que o Senhor fala
que nós seremos julgados, né? Ele fala que as pessoas serão julgadas pela rainha do sul. Engraçado que a rainha do sul saiu de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, às vezes as pessoas vêm de tão distantes para escutar a vontade de Deus, e nós que estamos de dentro, nós que estamos perto, fechamos o nosso coração para Deus. Fechamos os nossos ouvidos, a nossa vida para Deus, que quer sim estar no nosso meio, que quer sim se fazer presença na nossa vida. E a palavra de ordem é conversão. E os frutos da conversão são sim o jejum, são sim a penitência que eu faço bem feito, são sim o desapego às coisas do mundo. Isso sim mostra que eu estou mais perto de Deus, isso sim mostra que eu posso estar mais conforme o projeto do Senhor. Para assim nós podermos cantar ou rezar como o Salmo: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Que nós hoje possamos voltar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Parece que a gente está cansado de escutar na quaresma, mais uma vez, é preciso converter, é preciso mudar. Mas sim, é preciso todo dia mudar. Sim, é preciso todo dia se converter. Senão nós não entendemos o projeto de Deus para a minha vida e para a minha história. Então peçamos por essa Eucaristia que nós vamos receber, peçamos pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, que nós rasguemos o nosso coração e voltemos todo ele para o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai renascer mais uma vez na Páscoa, para que nós, junto com Deus, também renascemos, também sejamos pessoas novas, pessoas com uma vida totalmente voltada para Deus. E para isso, nós também vamos pedir